Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso querido Fala Condomínio. Aqui vocês já conhecem, sabem que a gente fala do mundo condominial, gestão de condomínio, toda a equipe que trabalha dentro do condomínio, morador de casos, a gente conta um monte de casos aqui. E hoje nós trouxemos uma pessoa mega especial que é o Wellerson, que é um advogado que atua direto, mas assim, ó, especificamente na área de condomínios. Melhor do que eu apresentar o Wellerson, vou deixar ele se apresentar. E antes de você se apresentar, eu sempre gosto de dar fazer aquele suspense, porque a gente tem aqui um presente para você, Wellerson. Opa. Olha só, tem aqui um kit da Yukondo para você. Pode abrir, fica à vontade. Que legal, que legal. Ô, Léo, primeiro, antes de mais nada, assim, obrigado, né, pela oportunidade, pelo convite, né, estarmos juntos aqui para esse nosso bate-papo, juntamente aí com toda a equipe, né, da Yukondo, toda a equipe aqui presente no estúdio também. Aos nossos queridos internautas que nos acompanham, né? Eu fico lisonjeado e honrado pelo convite. Ainda mais ganhando um presente, assim, de entrada, né? Maior prazer. Pô. Obrigado, já prazer, fico muito feliz. Vamos abrir aqui, tá, pessoal? Preparou com todo carinho. Vamos lá. Pode abrir, fica à vontade. Como diz você, Léo, vamos pelo suspense aqui. Vamos lá, vamos lá. Opa, olha aí, ó. O pessoal tá vendo aí? Consegue ver? É, a caneca exclusiva Yukondo, copinho. Lá. Muito legal. Ideia e futuro da gestão de condomínios. Top, viu, Léo? Muito bom. Vou colocar aqui na nossa Pode colocar, fica à vontade. Uma xícara nota 10 aqui também. Aí. Vamos lá. Gostei. Muito bom. Muito bom. Fechou. Excelente. Opa, tem aqui também uma Vamos caneta lá. Bacana. Olha aí, legal. Tem mais coisa. Tem muita coisa aqui, Léo. Hoje não mereço tanto, né? Claro que merece. Puxa vida. Legal, legal. Wellerson, a gente que Muito agradece, bom. viu? A gente que agradece também o teu tempo para poder estar conversando com toda a turma aqui. Essa galera que tá escutando a gente tem muita dúvida, Wellerson, mas muita dúvida mesmo na parte do direito, né? O que é certo fazer dentro de um condomínio, o que não é. E você é uma pessoa que foi, assim, mega especializada nisso. Então, se você puder se apresentar, compartilhar com o pessoal o que você faz, como que você atua. E aí depois a gente vai escutar a sua história e como que você foi picado pelo bichinho do mundo condominial. Fica à vontade para se apresentar para todo mundo. Legal, Léo. Bom, antes de mais nada, eu quero destacar aqui duas coisas importantes. A primeira é sempre a gratidão, né? Agradecer as pessoas que colaboram com a nossa formação, com o nosso crescimento. E eu tenho nessa minha trajetória de condomínio, vamos dizer assim, Léo, eu tenho muito mais a agradecer. Uhum. Muitas pessoas colaboraram com a minha formação, com o meu crescimento, com o meu amadurecimento profissional na seara condominial. Uhum. O segundo ponto é sempre aproveitar essas oportunidades para compartilhar conhecimento, agregar conhecimento, né? A gente vai crescendo nessa seara condominial que é muito desafiadora. Uhum. Um pouco da minha trajetória nesse início de conversa, eu acho que é importante para quem está nos acompanhando, que a pessoa, como diz você, que é picada, né, por essa questão do condomínio, vamos dizer assim, ela é transformada. Uhum. Uma vez picada, né, pela gestão condominial, sempre picada por essa questão. E eu vivi isso também. Eu sou advogado, Léo, é a minha terceira formação, né? Eu atuava como professor universitário, trabalhava muito com história da filosofia, com filosofia, que é a minha primeira graduação. Não imaginava ser um advogado no futuro, não. Eu gostava de sala de aula, gostava de estudar. Professor, ainda gosto, dando aula. Legal. Me especializei na história da filosofia, teoria do conhecimento, picante, e aí começava a refletir, perguntar pelas coisas, pelo fundamento das coisas, como é que isso funciona. E aí eu comecei a trabalhar com sala de aula. Depois de um certo tempo, eu fui fazer uma segunda graduação, que era trabalhar a questão do diálogo interreligioso, ciência da religião. Eu fiz uma faculdade sobre isso também, para intermediar essa questão das coisas como elas são e perguntar pelos fundamentos dessas coisas e como que isso funciona na seara celestial. E esse diálogo, como que se dá no dia a dia. Eu fiz essa graduação e, por incrível que pareça, por ironia do destino, eu me vi num projeto social de trabalhar com pessoas encarceradas e tal, e vítimas de crime, por aí vai. De repente me veio uma possibilidade, né, na minha história, já jovem lá com uns 25, 26 anos, uma possibilidade de fazer um curso de Direito. Aí eu me lembrei da minha história de jovem, que eu tinha um problema com o meu nome, lá com a minha mãe. Eu falei, mãe, um dia eu vou ser advogado, e quando eu tiver que retificar o nome e tal, porque eu vivi uma história assim com o meu nome. E foi como eu, assim, há 17 anos, com 17 anos eu tive
esse episódio com o meu nome e disse para minha mãe, um dia eu vou ser um advogado. Mas aquilo ficou só lá com 17 anos de idade. E com os 26 anos veio uma oportunidade de fazer um curso de Direito. Seria minha terceira graduação e aí eu me vi na possibilidade de começar essa empreitada do Direito, onde tive essa oportunidade de fazer essa terceira graduação e me encontrei, Léo, nessa questão do Direito, sobretudo como advogado. Porque depois que eu me formei, me graduei, eu me especializei e comecei a advogar e percebi que a sala de aula era muito interessante naquele contexto, mas não dava mais para continuar. Deixei a sala de aula e fui militar na advocacia. E me encontrei, e hoje eu falo assim, Léo, tanto para quem é profissional liberal, empreendedor, ou algum estatutário, né, concursado, que está trabalhando, quando você faz algo que você ama fazer, não há cansaço. Não obstante ter um cansaço físico, mental, mas você faz por prazer. E sem contar que você tem muito mais desempenho fazendo isso, né? Quando você ama aquilo que você faz, você tem um desempenho muito maior. Muito maior, concordo com você. E foi o que aconteceu. Me encontrei na advocacia. Larguei a sala de aula, larguei a questão do diálogo interreligioso e fui só advogar. Hoje eu vivo só advogando. E a minha esposa brinca assim, eu acho que entre a advocacia e eu como esposa, a gente está bem concorrente. Eu falei, não, que isso, tem espaço para todo mundo, né? Mas é só para abrir esse parênteses aqui nesse bate-papo, eu faço o que eu gosto, amo advogar. 24 horas falando de advocacia, militante, né? Não só do ponto de vista extrajudicial, mas da advocacia litigiosa, de audiência, de conversar com o juiz, de conversar com o promotor. Eu amo advogar. Por que eu estou dizendo isso nesse início de conversa? Para mostrar um pouco da minha trajetória. Hoje eu faço o que eu faço, eu advogo. Hoje eu tenho pessoas que trabalham comigo também, que são advogados, são simpatizantes da advocacia, temos vários parceiros na questão da advocacia, judicial e extrajudicial. E me encontrei no mundo condominial, porque eu moro em condomínio há mais de 10 anos, amo advogar e hoje eu advogo especificamente com direito imobiliário e condominial. Direito condominial. 24 horas falando de condomínio, 24 horas ouvindo coisas de condomínio, então tem muitos casos ou cases de condomínio para a gente conversar aqui durante todo o podcast. É claro, vamos destacar alguns pontos, né? E a gente vai conversando aqui. É um pouco do Wellerson que está aqui hoje a seu convite e, ao mesmo tempo, muito agradecido pela oportunidade. Né? Que legal, Wellerson. Então, você teve toda uma trajetória fazendo, né, outras universidades, atuou na parte, né, para lecionar, e aí depois você foi trabalhar na parte, fez a sua formação na área de Direito. Correto. E começou a atuar na área de condomínios. Né? E desde então você veio trabalhando com a parte de condomínios. Hoje, Wellerson, na tua visão e na experiência e todas as demandas que você tem, quais são as principais dificuldades que você percebe que os condomínios... Aqui eu estou dizendo condomínios, mas quando a gente fala condomínio, parece que vamos falar o prédio, né? Não é o prédio, né? Mas as pessoas, quais são as principais dificuldades que você percebe que hoje essas pessoas chegam e trazem até você? O que normalmente acontece? Bom, vamos lá. Nós temos uma realidade muito desafiadora, que é a questão do condomínio, né, do ponto de vista conceitual. Existe uma confusão em relação ao condomínio, se condomínio é horizontal, se é vertical, se o condomínio é o edifício, né? Se o condomínio é um organismo vivo, aí nós falamos de pessoas. Essa questão conceitual também é um desafio para muita gente. Inclusive, para mim, no início foi. Havia uma confusão muito grande. O que é condomínio? É uma pessoa jurídica? Não é? Tem uma natureza jurídica? Clara, não tem. Então, isso foi motivo também de inquietude no início, sabe, Léo? Quando eu comecei a atuar em condomínio como advogado, essa questão da natureza jurídica era uma coisa que me inquietava muito. Hoje eu costumo dizer, depois de 10 anos atuando como condomínio, que além da questão conceitual, o condomínio é um organismo vivo de fato. Por quê? É um ambiente de morada. É mais do que uma questão de propriedade. É uma questão de moradia, organismo vivo. São pessoas que estão ali. Sim. Numa estrutura física que nós chamamos de empreendimento, que é um edifício, que pode ser também uma questão de casas, e aí depende muito do imóvel. Mas, além disso, são as pessoas que fazem isso acontecer. São os condôminos. Ou também podemos ligar à questão dos moradores, né? Então, são pessoas. E eu entendo que, dentro dessa seara de condomínio como um organismo vivo, nós temos vários desafios. Um deles é a questão da mentalidade das pessoas, né? Do que é viver em condomínio, do que é conviver em condomínio. Esse é um grande desafio, de mentalidade. E mudar uma mentalidade é um grande, digamos assim, é algo que nós devemos enfrentar a todo momento.
É uma mentalidade de aprender a conviver, aprender a se comunicar. Tanto que se fala muito em comunicação não violenta, uma comunicação eficaz, eficiente. Isso está tudo ligado na seara condominial. Então, como organismo vivo, eu entendo que condomínio vai muito além de uma questão conceitual e técnica. É a questão de conviver e aprender a conviver com o diferente. Não é fácil. Você sente muita resistência quando alguém quer fazer... Quando alguém, por exemplo, tem um condomínio e esse condomínio, as pessoas entendem que tem situações, tem problemas, tem dificuldades. Você vê algum tipo de resistência do condomínio em contratar especialidades como a jurídica? Você sente algum tipo de resistência dessas pessoas de aceitarem isso? Ou eles falam, não precisa do advogado, a gente resolve aqui, sabe? Né? Você percebe essa mentalidade de falar, não, isso aí não precisa, sabe? Bom, essa pergunta é muito interessante, Léo, porque como advogado fica até difícil falar que tá puxando a sardinha para a sua lata, né? Não, vou ser muito claro aqui em relação ao nosso dia a dia, né? Pode acontecer com um outro advogado? Sim, eu vou falar da minha experiência como advogado nessa questão do condomínio e essa mentalidade. De fato, é muito perceptível essa mentalidade do tipo, para que o advogado? Tem muito isso, né? Porque existe uma mentalidade que advogado é como se fosse bombeiro para apagar incêndio. Depois que acontece o problema, chama o advogado que a gente resolve. Ainda nós percebemos essa mentalidade na seara condominial. Para que o advogado? Um custo desnecessário. Não, a gente resolve aqui. Eu busco na internet, eu consulto o Dr. Google, e aí então vai dar tudo certo. Né? É um custo desnecessário. O advogado não tem muita coisa que fazer, não vai ter demanda judicial. É uma mentalidade que está aí? Realmente está. É um desafio para o advogado? É um desafio. Porque você mudar uma mentalidade da importância de uma assessoria jurídica, técnica para o condomínio, para que a gestão seja mais eficiente, mudar isso não é fácil. É uma conscientização, é uma atualização de uma mentalidade, porque existem responsabilidades, principalmente para o representante legal do condomínio, que é o síndico. E às vezes o próprio síndico tem a mentalidade, mas tem uma resistência dos próprios condôminos, que são os conselheiros, os próprios moradores, do tipo, para que gastar com assessoria jurídica mensal ou preventiva, sabendo que o nosso condomínio está ótimo, não tem problema nenhum. Então tem essa mentalidade sim, é um desafio para o advogado profissional que quer atuar na seara condominial. Mudar essa mentalidade é o que nós devemos enfrentar todos os dias. Eu enfrento isso todos os dias, Léo. Tá tudo bem, né? Não precisa de advogado, para quê? Tá tudo bem até o momento em que tem um problema e daí fala, puxa, lá atrás nós deveríamos ter prevenido isso, né? Pelo que eu entendi, Ederson, então o formato que hoje você... Me corrija se eu estiver errado nessa interpretação. Pelo que eu entendi, o formato que hoje você trabalha, e imagino que recomenda, é que o condomínio ele tem uma assessoria jurídica que pode estar a todo momento conseguindo orientar, conseguindo mostrar e tirando as dúvidas, né, do caminho correto, e não somente atuar como bombeiro. Ele está ali disponível o tempo, né, necessário, e não somente como bombeiro, né, que é o exemplo que você trouxe, para quando acontece algum tipo de emergência. Correto, você disse bem e eu realmente reforço essa ideia. É uma recomendação, tá? Hoje, entendendo o condomínio como um organismo vivo, como nós dissemos aqui agora há pouco, um organismo vivo, que tem os seus desafios em relação à mudança de mentalidade, aprender a conviver com o diferente, nós estamos lidando com o ser humano. E a previsibilidade de acontecer algo que possa esbarrar na seara jurídica, ela é muito grande. Sim. Até porque o síndico, que é um representante legal, ele está constantemente, Léo, ligado a questões jurídicas a todo momento. Desde o fornecedor de prestação de serviço, a relação com o diferente, que são os moradores, um problema no próprio edifício, a questão estrutural, uma demanda contra a própria gestão, demanda judicial. Então, a todo momento, o síndico, representante legal, ele está sujeito a uma demanda jurídica. Corrigir isso, como eu falava do advogado como bombeiro para apagar incêndio, pode acontecer de não ter correção, né? E o condomínio ser penalizado com uma indenização muito alta, um prejuízo muito maior. Pode acontecer de resolver, sim, mas vai ter um custo, porque contratar um advogado é muito caro, dependendo da situação pode ter correção ou não, então uma correção fica muito cara. A prevenção ameniza esses riscos de um prejuízo maior. Então a advocacia técnica, habilitada, especializada e preventiva traz para o condomínio uma segurança jurídica para os condôminos e para o síndico, para fazer a sua gestão, evitar um prejuízo maior com a correção ou não tem correção, e ao mesmo tempo trazer a tranquilidade para todos da valorização daquele patrimônio, porque é um patrimônio que está sendo gerenciado, gestado
dentro das normas estabelecidas nos estatutos condominiais dos condomínios, que é a convenção, o regimento interno, a legislação específica. Então, é muito mais tranquilo para todos, sabe? Então, Perfeito. vale a pena o investimento. Eu falo, evitar a palavra custo, gastar, não se aplica hoje na seara condominial. É mais um investimento em prol da valorização do próprio patrimônio, né? E uma coisa que é importante destacar aqui nessa pergunta que você faz, Léo, é que a recomendação, ela é colocada. Ora, é recomendável hoje porque fazer uma gestão de condomínio hoje é diferente de uma gestão de condomínio há 10, 15 anos atrás. Não há espaço mais hoje para amadorismo numa gestão condominial. Isso significa dizer que a gestão condominial esbarra na questão técnica jurídica, tá? Especificamente, mas mais do que isso, uma questão de profissionais habilitados, empresas habilitadas especificamente para a gestão condominial ser mais eficiente. Nós não podemos deixar de falar aqui, Léo, da questão da engenharia, da contabilidade, a tecnologia que chegou para ficar. Isso traz para o condomínio não só uma questão da eficiência para fazer uma gestão, mas uma integridade de funções. A gente chama de uma gestão integrada. E a tecnologia é um instrumento que vai dar para o condomínio, para o síndico, uma comodidade, ao mesmo tempo uma segurança e eficiência. Sim. Então, uma tecnologia que não pode ser descartada na gestão condominial. E eu falo que, então, mais do que uma questão jurídica, a questão tecnológica ela é importante a gente considerar, ainda mais hoje no condomínio, que a gente fala muito do condomínio inteligente, né? Como você bem disse, Wellerson, há 10 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, até cabia, né? Eu vou usar até essa palavra, até cabia a gente ter um condomínio que tinha uma gestão que às vezes era aquela gestão do morador, né? Na maior da boa vontade, eu sempre falo isso, né? Se quem está nos assistindo aqui é síndico, né? Ou síndica e faz parte da gestão e é morador, né? do condomínio, você tem a melhor das intenções, né? Só que muitas vezes você não tem o conhecimento e não tem o tempo para poder fazer um trabalho profissional dentro do condomínio e aí você acaba se responsabilizando por coisas que você não vai conseguir arcar ali na frente. Ou gera um passivo grande, tanto para você como CPF, quanto para o condomínio como CNPJ. Então, há 10 anos atrás, ainda a gente via que existia muito esse síndico morador, é o que o pessoal tem chamado de síndico orgânico também, né? O síndico que mora ali e quer, na melhor das intenções, ajudar no condomínio, mas ele não sabe o tamanho, a dimensão que isso é, né, na responsabilidade. Hoje não. Hoje a gente está caminhando já para um mercado em que o síndico ele tem que ser profissional, que é o que se chama de síndico profissional, né? Então é a pessoa que realmente atua, trabalha, se especializa, busca pessoas da área jurídica, né, serviços da área jurídica e outros para poder estar fazendo um trabalho profissional de verdade ali, né? Muito bom isso, é um movimento de mercado que está acontecendo e você bem disse, né? Não estamos caminhando para realmente fazer essa profissionalização. Na tua opinião e na experiência, Wellerson, quais são as top 3 maiores, os maiores erros, né? As maiores demandas e erros que chegam até você quando você atende um cliente? Se você pudesse destacar, normalmente é esse, né? E os motivos, esse, né? E os motivos e esse. Quais seriam esses top 3 erros que normalmente o pessoal comete? Vamos lá. Nós temos várias questões em relação a desafios, tá? Em relação à gestão condominial. Eu elencaria, em primeiro lugar, dos top 3 aí, Léo, a mentalidade. A mentalidade de condomínio. Mudar uma mentalidade não é fácil. Eu tenho percebido isso no meu dia a dia, não só atuando em condomínio nas regiões das Minas Gerais, né, onde nós estamos, mas eu atuo através de palestras, de assessorias em condomínio no Brasil todo. E é muito comum em todo o Brasil a questão da mentalidade condominial. Por que eu digo isso? Porque se a gente não muda a mentalidade de entender o que é condomínio, os desafios, as responsabilidades, a gente vai ficar muito na questão do tipo, eu sou síndico porque eu caí de paraquedas e ninguém quis assumir essa responsabilidade. Comum, extremamente comum isso, né? E aí vem as questões do tipo, para que contratar um advogado? Então, outro desafio. Então, primeira mentalidade da top 3 é primeiro desafio. Segundo desafio é justamente a autonomia que o síndico, às vezes, em tese tem, mas na prática não tem, porque ele está muito refém, primeiro, das condições do conselho. O conselho aprova ou não aprova, então vai muito pelo gosto de fazer o quê? Agradar o meu conselho, porque eu sou síndico por um mandato. Se eu não agrado,
eu perco o mandato. Eu não posso perder, então faço mais para agradar do que para fazer cumprir aquilo que a lei me impede. Então, essa autonomia que o síndico, às vezes, o síndico, né? Síndico, ou administradores do condomínio, não tem. Eu vejo que é um desafio também. É ficar refém de um grupo que, o síndico foi eleito porque nós trabalhamos para ele ser o nosso síndico. Mas se ele não fizer aquilo que a gente quer, ou se aumentar a taxa de condomínio demais, a gente vai ter que descartar e colocar um outro. Então, eu vejo que é um desafio para o gestor. E o terceiro desafio do top 3 é essa questão da própria tecnologia. A gente fala muito de condomínio inteligente e existe um grande desafio, por quê? Porque as pessoas têm muito medo daquilo que é diferente. Né? No mundo condominial tem muito isso. Mas será que essa portaria remota, será que essa questão do acesso ao aplicativo vai funcionar? É uma coisa muito nova, a gente não tem condições de acompanhar. O condomínio tem muitas pessoas ainda assim mais idosas, não consegue. Eu vejo que é um desafio também de trazer para a seara condominial a realidade da tecnologia. E a eficiência com esses equipamentos, né? Não pode ser um fim, mas um meio para se alcançar uma gestão eficiente. Eu vejo que é um desafio nosso também hoje em relação a problemas de condomínio. Então seria, em tese, em resumo, seria, primeiro, a mentalidade, autonomia para o gestor, e a questão da própria tecnologia que está tendo uma dificuldade de chegar, não obstante a realidade está aí no nosso dia a dia, mas no condomínio ainda há uma resistência muito grande. Né? E aquela pessoa que está administrando hoje, que escutou você falando agora e falou, sabe, foi dando check, né? Puxa, realmente, a mentalidade do condomínio aqui tem que mudar, né? A autonomia, nossa, eu aqui como síndico, me sinto, vou usar essa palavra, me sinto até pressionado, me sinto refém, né, do conselho, e tecnologia praticamente é inexistente aqui no meu condomínio, não cabe. O que você teria de insight para essa pessoa, para que ela pudesse, começando pela autonomia, puxa, eu estou meio refém aqui do conselho, como que essa pessoa poderia dar um próximo passo para poder, né, se desvencilhar disso e poder transformar aquele condomínio em um condomínio mais profissional? Excelente pergunta, Léo, porque é como se fosse assim, o que fazer? Eu posso até criar uma mentoria com esse tema, né? Eu vivo essa realidade, doutor. É a minha dor, a gente fala muito isso no marketing digital, né? É a minha dor e qual que é o desejo. Então, dor e desejo são perguntas importantes para a gente começar a elaborar uma mentoria nesse sentido, né? Para quem vai ser síndico, né? O que fazer diante dessa realidade? Eu vivo isso lá no meu condomínio, né? A gente escuta muito isso. Eu vivo isso lá. Eu sei da importância da tecnologia, eu sou síndico, eu sei que tem que mudar a mentalidade, mas eu estou refém da minha realidade condominial. Lá eu não consigo implementar nada. O que eu faço? Bom, a gente sempre orienta o seguinte: primeiro, o síndico tem que ter conhecimento dos estatutos condominiais, porque a lei traz para o síndico, para o gestor, seus direitos. Não só os deveres como gestor, mas tem o direito do síndico também, de fazer uma boa gestão eficiente para os condôminos. Se ele recebeu essa legitimidade para representar uma massa de condômino, então a lei dá para esse síndico ou síndica o respaldo para que ele faça aquilo acontecer da melhor maneira possível. Nesse sentido, ele vai ter a convicção de saber, eu estou respaldado por um estatuto condominial que me garante fazer aquilo que a própria lei pede, uma gestão eficiente, com base no princípio da legalidade. Perfeito. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que é importante, com o conhecimento daquilo que me respalda como síndico, e é o conhecimento da legislação de condomínio, não ter dúvida, é aquilo que me garante como gestor, é conscientizar. E a conscientização vem a partir de uma comunicação clara e eficiente na própria comunidade condominial. O que falta, às vezes, é a informação chegar, porque aquele síndico tem uma dificuldade de comunicar, tem até uma resistência de enfrentar a assembleia de condôminos, dos próprios condôminos. E essa dificuldade da informação chegar gera uma outra dificuldade, que é a mudança da mentalidade. Como que eu mudo uma mentalidade se eu não me comunico? Eu tenho que mostrar, eu tenho que trazer às claras essas informações de responsabilidade, de eficiência da gestão, para que os condôminos possam, ao seu tempo, mudarem essa mentalidade e entender a nossa realidade. Olha, nós estamos hoje num mundo que exige tais e tais coisas. Para eu saber disso, alguém tem que apresentar. Eu vejo que isso recai sobre o síndico. Comunicar de forma transparente, com tranquilidade, e mostrar a necessidade para que aquele condomínio possa acompanhar essa evolução, né? Sobretudo da tecnologia hoje. Então, eu vejo que, como fazer isso então? Aproveitar as assembleias,
Os órgãos oficiais de comunicação do condomínio, Léo, é importante. E-mail, WhatsApp, colocar palestras dentro do condomínio. Né? Reúne o pessoal ali virtualmente ou presencialmente, no salão, onde estiver. Leve um profissional para falar da importância da tecnologia. Né? Eu vejo aí o Condor, por exemplo, né, que está aí. Hoje eu vejo que é uma necessidade para os condomínios. Convocar, convidar. O pessoal tem aí a disponibilidade de chegar, de mostrar. Mostre isso para os condôminos. Olha, pessoal, essa é a realidade hoje. Isso vai trazer para a gente segurança jurídica, eficiência na nossa gestão, valorização para o nosso patrimônio, comodidade. Se a gente mostra, a gente vai mudando ao tempo a mentalidade. Então, vejo que comunicação, conhecimento, né, da legislação condominial, são 2 fatores importantes para que o síndico possa mudar essa realidade e sair desse sequestro, digamos assim, né, da realidade condominial que ele vive. Basicamente, é isso que a gente recomenda no dia a dia, sabe, Léo? Entendi. Então a pessoa que está ali, que está nessa situação, ela precisa, sem sombra de dúvida, buscar conhecimento, então entender os estatutos, né, entender tudo aquilo que rege um condomínio, porque ela tem o aparato legal, ela está respaldada juridicamente para conseguir ter autonomia e fazer aquilo que ela precisa. É claro que para que ela faça isso, ela tem que ter esse conhecimento, né? E se não tem que buscar esse conhecimento de alguma forma. E uma vez que ela consegue fazer isso, ela precisa... Você tocou num ponto, Erson, assim, que é fundamental, que é a comunicação para todo mundo. Muitas vezes, cara, chega para nós vários casos, que assim... A pessoa, ela vai lá, tá fazendo a gestão do condomínio, cara, mas assim, ó, atende 24 horas, sabe, todo mundo e resolve o problema do morador e vai para um lado, vai para o outro, beleza, ela, assim, ó, ultramente disposta. E aí chega na assembleia, né, na apresentação, na AGO, chega lá no momento de prestar contas, né, aquela prestação anual, e o pessoal fala, cara, você não faz nada. Você não trabalha, né? Você está aqui, está só recebendo o salário do condomínio, ou está isentando a sua taxa condominial, ou enfim, né? E você não trabalha, não aparece no condomínio, né? Ou você está... você fica beneficiando tal morador, sabe? E a pessoa, ela também, ela se vê ali falando, caramba, o pessoal está sendo injusto comigo. Mas por quê? Que parece, né? Por que as pessoas estão sendo injustas? É porque talvez esse síndico, essa pessoa que está na gestão, ela não consegue comunicar para todo mundo todo o trabalho que ela está fazendo. Ninguém viu... Tem aquela frase, né, que você vê, né, os louros, né, que a gente colhe, mas não vê os tombos que a gente leva. Então você vê todo o lado, né, o lado bom do negócio, mas quando a gente está trabalhando, ninguém está observando quantas lâmpadas foram trocadas, quanta manutenção foi feita, quantas entrevistas de fornecedores foram realizadas para ter um bom prestador de serviço ali na ponta, né, os perrengues, enfim. Então, quando a pessoa que está na gestão, quando ela não consegue mostrar isso e comunicar isso, ela pode, né, se ver num aperto, porque o pessoal vai falar que ela não trabalha, né? O pessoal vai falar que ela não está trabalhando bem e não está cumprindo com a sua obrigação. Então, comunicar, mostrar o seu trabalho. Então, o Ellerson passou um insight para nós aqui sensacional e maravilhoso, que é, se você não consegue ter autonomia, né, tá amarrado ali, se você tem dificuldade em colocar tecnologia no condomínio, né, então você precisa se comunicar melhor, buscar conhecimento, se comunicar melhor, né, buscar pessoas que possam te ajudar com isso, e aí você vai dar esse próximo passo, né? Verdade, Léo. Se você pudesse, Ellerson, compartilhar com a gente também quais são as principais responsabilidades do síndico, dessa pessoa que está na gestão, e também se pudesse compartilhar as principais responsabilidades da administradora de condomínio, que o pessoal às vezes mistura muito esses dois, né? Os moradores, principalmente. O morador, ele quer chegar lá, ele quer morar, é isso, ele não quer ficar sabendo o que tem que, né? Então, se você pudesse destacar as principais responsabilidades do síndico e as principais responsabilidades da administradora, inclusive, né, nessa parte jurídica. Ok, Léo. Em relação à responsabilidade, eu acho que, antes de responder a pergunta, é só fazer aqui uma contextualização, tá? Quando falamos de responsabilidade jurídica, nós estamos no âmbito da legislação brasileira, né? Legislação civil. Está falando aqui de causa, efeito e aquilo que liga uma coisa com a outra, que é o nexo de causalidade. Isso é muito interessante, que você pode aplicar na questão civil, na questão penal. Tem uma causa, tem um efeito, o que liga uma coisa com a outra? Isso é muito importante. Na seara condominial, o que nós aplicamos para o síndico? Síndico, você é o representante legal, né? Você foi eleito por uma massa condominial para representá-los. Então, você tem uma responsabilidade. Qual a responsabilidade? E aí vem a causa, você foi eleito, efeito, fazer uma gestão. E uma coisa está ligada à outra. Se você foi eleito para fazer acontecer
aquilo que está previsto no Estatuto Condominial e não faz, é omissão. Você será responsabilizado. E essa responsabilização por uma omissão ou abusou daquilo que poderia fazer, ou seja, até aqui você pode fazê-lo e fez além disso, é um abuso de direito que você teria, você comete também um ato que é ilícito daquilo que foi previsto para você realizar. Então, você pode ser responsabilizado civilmente, no âmbito civil, às vezes um abuso de direito ou uma omissão de algo que tinha que fazer e não fez, né? Isso está previsto na questão condominial, né? Na legislação civil, sobretudo no artigo 1348, fala as competências do síndico. São os direitos e deveres do síndico. Tem algo para você fazer. Fazer cumprir a convenção, o regimento interno, os estatutos do condomínio, e você não faz, se omite, poderá ser responsabilizado pelos condôminos, em assembleia, decidindo pela sua destituição do cargo, né? Ou buscar uma reparação de prejuízo causado. Então, tem várias situações. E tem a questão penal, que aí vem uma área que eu atuo muito, que eu sou advogado criminalista, né? Atuo em condomínio há 10 anos, mas eu sou advogado criminalista, atuando hoje em condomínio. Que é a responsabilidade penal também, né? O criminal. O síndico que comete um ato, por exemplo, dentro do condomínio, tanto ele quanto o inverso também, né, os condôminos em relação à sua gestão, que gera uma responsabilidade penal. Por exemplo, apropriação indébita. Né? É um valor de recurso do condomínio que foi desviado, né? Que não conseguiu prestar conta daquele valor que estava no fundo de reserva. Onde é que está? Então, se tiver indícios e comprovação de que o síndico, naquela gestão, desviou algum recurso, foi comprovado, ele vai ser responsabilizado, além de civilmente, criminalmente. Claro. Né? Claro. Eu tenho casos assim de síndico sendo responsabilizado na esfera criminal, apropriação indébita. E tem muito síndico que utiliza, inclusive, a própria conta pessoal para fazer recebimento de valor de taxa condominial. Às vezes pode até ser em outro banco, tudo bem, né? Assim, eu uso no banco, sei lá, no banco X e eu abri a conta no banco Y para receber a taxa condominial. Exatamente. Né? E o que você acha disso, Pederson? Eu tenho uma situação lá no escritório, isso foi no início do nosso trabalho com o condomínio, que um síndico, por boa vontade, melhor das intenções. Na melhor das intenções, tá? Esse ponto é importante. Aí ele fez por má fé? Não, foi uma questão de tentar ajudar os condôminos. Agilizar. Né? Não, pode depositar na minha conta pessoal e eu vou fazer a gestão aí das questões financeiras do condomínio. E aí houve uma mudança de gestão, o síndico que assumiu, né, ele percebeu diante de uma auditoria que muitos recursos não foram devidamente aplicados. Aí surgiu a dúvida. O que houve com aquele dinheiro? Passou na conta do senhor fulano de tal, conta pessoal, e aí está respondendo na seara criminal por apropriação indébita. Então, é um risco. Por uma boa intenção do síndico. Por uma boa intenção. Faltou essa questão da informação. Então, Léo, concluindo, quais são as responsabilidades do síndico? Civil, criminal e administrativa, além de outras, mas são essas três mais fortes, sabe? Administrativamente, se ele é responsabilizado, está previsto na própria questão do condomínio. O síndico pode ser destituído do cargo. Má gestão, irregularidade, não prestar contas. Então, administrativamente, olha, você está fora, tá? Destituição do síndico, do cargo. Civilmente, provou que tem ali, foi provado que houve uma falta de gestão e trouxe um prejuízo para os condôminos, pode ser responsabilidade civilmente, tem que devolver erário, né, valor para os condôminos. E houve uma apropriação indébita, comprovou um desvio de valor e trouxe um prejuízo e houve uma apropriação indébita na conta pessoal, houve responsabilidade civil, criminal. Então, civil, penal e administrativos são responsabilidades diretamente ao gestor. Isso é importante destacar aqui para quem é síndico, tá? Então, não é simplesmente eu sou o síndico. Tem as responsabilidades que recaem sobre o cargo. E aí na pessoa do CPF mesmo, que é o síndico, que pode responder com patrimônio pessoal. Dependendo da situação, pode responder com patrimônio pessoal. E aí vem a questão da administradora que você disse muito bem. A administradora tem alguma responsabilidade, doutor? Também. Só que aí vem uma questão que é importante destacar. O síndico, ele é eleito. Esse síndico pode ser CPF? Sim. Mas pode ser CNPJ também? Também. Ele está previsto no Código Civil que qualquer pessoa pode ser eleita síndica numa assembleia de condôminos, pode ser CPF ou pode ser CNPJ. Então, temos muitas empresas de síndicos profissionais que, na verdade, é um CNPJ, que está administrando aquele condomínio com as mesmas responsabilidades previstas de um síndico CPF. Perfeito. Isso é tranquilo. A administradora que não é síndica pode ser uma prestadora de serviço para as questões financeiras, administrativas do condomínio. E o síndico, CPF ou CNPJ, ele pode contratar uma administradora para fazer a parte estrutural, administrativa do condomínio. Perfeito. E ela responde de forma talvez solidária, dependendo da situação do síndico, ele pode chamar
essa administradora no processo judicial para responder algumas questões pontuais. Mas a primeira responsabilidade, que não se confunde com a administradora, é síndico. Então, o síndico pode delegar a função? Sim, pode. Você pode contratar? Pode. Mas a administradora vai responder solidariamente ao síndico, dependendo de alguma situação, não diretamente. Então o síndico, se passa na cabeça, né, de um síndico que fala assim, não, eu sou o síndico, mas eu vou contratar a administradora para, entre aspas, vamos dizer assim, tirar as minhas responsabilidades e passar para a administradora. Não é assim que funciona. Ela pode responder solidariamente em alguns aspectos, mas se a pessoa ali, seja, né, um CPF ou CNPJ que foi eleito como síndico, essa pessoa, ela precisa, ela atua, ela tem responsabilidade em cima daquilo, ela não vai terceirizar essa responsabilidade. Exatamente. É isso aí, Léo. E tem muito isso mesmo no mercado condominial. O síndico, porque está previsto no artigo 1348, o síndico pode delegar algumas funções para terceiros, inclusive administradoras. Mas na responsabilidade de responder administrativamente, civilmente, penalmente, volta para ele. Mas eu deleguei. Sim, quem delega mal responde também. Pela má delegação. Então, o síndico, a responsabilidade é sua. Então, você tem a responsabilidade de quem você contrata. A administradora é uma prestadora de serviço contratada pelo condomínio na sua responsabilidade. Contratou mal, vai responder por isso também. Perfeito. Né? Eu vejo, Ellison, que de toda a conversa que nós tivemos aqui, o que fica batendo bastante na minha cabeça e reforça é que o quanto a gente não sabe, né? O quanto a gente não conhece. Às vezes a gente entra nesse mundo condominial e tem um monte de responsabilidade que a gente acaba desconhecendo e acaba não sabendo. Então, o quanto a gente não sabe. Primeira coisa. E a segunda coisa que fica na minha cabeça e talvez nas pessoas que estão nos ouvindo é a necessidade de ter esse apoio jurídico para conseguir entender tudo isso. Porque eu tenho certeza que a gente poderia passar dias aqui, né, conversando sobre o que é dever, o que não é, a omissão, como você falou, puxa, será que eu omiti alguma coisa ou não? Estava no regimento, isso é inconstitucional ou não? Então, é necessário, né, para cada condomínio ter um aparato, ter pessoas que são responsáveis por prestar serviço e por mentorar quem está fazendo a gestão daquele condomínio, nessa parte jurídica. Isso é fundamental, é necessário. É o que fica na minha cabeça. Correto. Quanto não sabe e o quanto é necessário a gente buscar esse conhecimento, né? Nós estamos caminhando para isso, né, Léo? Aqui no final do nosso bate-papo, a gente percebe, eu vejo isso nessa área condominial, nós estamos caminhando para isso. O próprio mercado tem trazido essa mentalidade, mesmo que sutil, de forma bem incipiente, a necessidade de profissionais. Ninguém faz nada sozinho. Né? Então, o síndico que quer fazer uma gestão eficiente, ele precisa realmente ter profissionais ali, como se fossem braços ali, para auxiliá-lo na gestão. Né? E amenizar um pouco a responsabilidade que ele tem. Então, nós temos hoje muitos síndicos conscientes, sabe? Muitos síndicos conscientes de que, olha, é importante ter uma administradora, é importante ter uma conservadora, é importante ter um corpo jurídico independentes, não como se fosse um combo, porque não é recomendável, tá? Senão acaba tendo conflito de interesse, né? Pode. Conflito de interesse. Então, isso não é bom para o síndico. Porque se você tem um combo e você, síndico, se sente incomodado e quer cancelar aquele combo, você perde toda a sua gestão ali, vai criar uma dificuldade. Então, você tem que ter órgãos como se fossem órgãos independentes, mas atuando conjuntamente, né, em prol da gestão para todos, que são os condôminos. Então, esse síndico tem que ter um profissional habilitado, tem que ter uma administradora habilitada, um setor jurídico habilitado e especializado para trazer uma segurança para o síndico, que vai fazer uma gestão para todos, e valorização do patrimônio de todos. Né? Isso é a recomendação. A tecnologia entra como instrumento? É fundamental. Não dá hoje para entender um condomínio inteligente sem colocarmos nesta seara condominial a questão da tecnologia. Perfeito. Eu vejo que isso é difícil hoje. Pode ser que aconteça, alguns condomínios de forma artesanal, ainda tem. Mas a tecnologia veio para ficar e é uma necessidade para que a gestão condominial seja eficiente. Vai dar uma patinada, né? Vai dar uma patinada. Até pode, mas com a tecnologia o negócio flui com muito mais naturalidade. Sensacional. Wellerson, nossa conversa, como eu disse, a gente poderia passar dias, né? Poderia passar muito tempo aqui conversando sobre isso. Imagino que vai ter uma próxima vez aqui para nós. Mas se você puder deixar um recado final para quem está aqui nos ouvindo, como que as pessoas podem te encontrar? Você comentou a respeito do seu trabalho, sobre palestras também no Brasil todo. Então, fique super à vontade para falar das tuas redes e como que né, os nossos ouvintes aqui podem encontrar você e se conectar contigo. Fica à vontade. Que bacana, Léo. Bom, vamos direcionar aquela câmera que está ali, né? O pessoal que está nos acompanhando de casa, internautas, ouvintes.
Nós estamos hoje atuando especificamente nas regiões das Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte. E nas redes sociais, nós temos especificamente o Instagram, que é uma rede mais focada para o nosso trabalho, @avelinos.consultoria. Lá nós temos uma forma de mostrar, de demonstrar aquilo que a gente faz no dia a dia de condomínio, e você pode nos encontrar também nesse espaço, né? Vamos chamar de espaço online. O que eu deixaria de recomendação, não é um conselho, tá, Léo? Mas é uma recomendação para os simpatizantes da área condominial, síndicos, administradores, advogados da área condominial, é que procure participar. Procure participar da seara condominial, onde você mora. Hoje nós temos mais de 80% das pessoas que moram em condomínio hoje, né? Então, procure participar, se interessar, porque a sua participação faz a diferença aonde você está. Então, seja como síndico, seja como morador, como condômino, como profissional, como advogado, a sua participação fará a diferença aonde você mora, como condômino. E a sua participação também agrega a outros a força necessária para a gente mudar essa mentalidade e fazer o nosso ambiente condominial um ambiente mais salutar, mais saudável. Então não é um conselho, mas é uma recomendação. Participe, se interaja e faça acontecer a diferença aonde você está. E a nossa intenção é sempre fazer com que o mercado, né, condominial e com os moradores, síndicos e todo o pessoal que está ali, que fique um mercado mais maduro, né, um mercado mais profissional, para que os moradores tenham valorização do seu patrimônio e todo mundo esteja respaldado, tenha transparência, né, consiga estar sabendo das coisas que estão acontecendo, com a tecnologia também auxiliando nesse processo. Pessoal, nosso muito obrigado aqui por vocês estarem assistindo mais esse episódio. Aproveitem, se inscreva no canal, deixe seus comentários para a gente fazer preparar, né, as próximas perguntas, para conversar com as pessoas que vão estar participando com a gente e respondendo as dúvidas que vocês têm. E se tiver alguma dúvida para o Wellerson, a gente vai deixar também aqui na descrição dos comentários como entrar em contato com ele, que a gente vai ter o maior prazer em fazer essa conexão entre vocês com o Wellerson aqui, né? Wellerson, muito obrigado mais uma vez por estar cedendo tempo e estar conversando com toda a nossa equipe e participando do nosso querido podcast Fala Condomínio. Pessoal, nosso muito obrigado e até o nosso próximo episódio.